O assunto de Jesus não é você ser feliz, o assunto de Jesus não é você ser o centro do mundo, o assunto de Jesus não é que você é muito importante, o assunto de Jesus não é que você fique rico, o assunto de Jesus não é que você tenha saúde. O assunto é o reino de Deus. Selecionei algumas passagens para nós percebermos a super ênfase que o Senhor Jesus dava e que demonstrava que este era o seu assunto. Veja, em Marcos capítulo 1, início do ministério de Jesus na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Posteriormente ele volta a Galileia, veja lá Lucas capítulo 8, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. No início do Sermão do Monte, nós já vimos isso em Lucas capítulo 6, ele diz, olhando para seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Quando ele vai para a Judeia, Lucas capítulo 11. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Em Lucas 17, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Onde você cortar nas escrituras para ver qual é o conteúdo, você vai descobrir, é o reino de Deus. Depois que o Senhor morre e ressuscita, em Atos capítulo 1 lemos, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ele sintetizou a razão do seu ministério em Lucas 4, quando ele diz, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado. O propósito, a razão da sua vida era anunciar o evangelho do reino de Deus. Nós acabamos de ver uma pequena apresentação do que é feito em Paulo Afonso. Qual é o propósito? Levar a mensagem do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus estava para chegar, lembremos disso, nós já passamos por isso. Gabriel avisa Zacarias do nascimento de João Batista. Veja, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor. O papel de João Batista era um precursor, um introdutor daquele que é o Senhor. Ele é o rei. Quando o mesmo anjo fala com Maria, diz o seguinte, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Quando fala aos pastores, quando fala a José, ele diz, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, ou seja, esse Senhor, esse rei que vem, é o próprio Deus conosco, lhe chamarão Emanuel. Quando fala aos pastores, ele diz, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quando João Batista começa seu ministério, qual é a sua mensagem? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O grande assunto do Senhor Jesus Cristo era o reino de Deus. Não era você ser um sucesso profissionalmente, não era você ser um sucesso economicamente.
A grande mensagem do Senhor Jesus Cristo era o reino de Deus. Ele veio para isso. Nós precisamos, eu pretendo, espero, tenho a expectativa de passar para vocês uma perspectiva do reino de Deus. Vejam, mesmo fora do tempo, da contagem do tempo, Deus é sempre Senhor soberano e Rei absoluto. Por exemplo, no Salmo de número 90, versículo 2 diz: antes que nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A posição soberana de Deus nunca foi ameaçada. Ele sempre tem sido Deus e sempre tem sido o Senhor. Sempre. No Salmo 103, então, ele diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. O reino de Deus sempre esteve firme, seguro e inabalável. Em nenhum momento o poder, a autoridade de Deus foram ameaçadas. Entretanto, num pequeno espaço de tempo e espaço físico, num mundo à parte, houve uma rebelião. Nós sabemos que Satanás se rebela contra Deus, antes que fosse um adversário, e que leva consigo algumas pessoas, alguns outros seres, e depois convence a Adão e Eva da possibilidade de viverem perto e do jeito que ele tem, e a partir daqui é formado um enclave no meio do reino de Deus.